Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história intrigante, bizarra, que vocês vão gostar muito de conhecer. Empregadas domésticas que mataram patroa e filha. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem um like nesse vídeo, que me ajuda muito. Faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e assim ele indica mais pessoas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Deixem um comentário e compartilhem com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, nas redes sociais. Peçam para eles virem até o canal, conhecerem as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar hoje para a França, lá para os anos 1900. Já antes de começarmos a contar a história de hoje, eu peço a vocês que me perdoem pela voz um pouco rouca, é porque eu estou ligeiramente gripada. Mas vamos lá. Hoje conheceremos a história das irmãs Papin, Christine e Léa Papin. Christine Papin nasceu em 8 de março de 1905 e faleceu em 18 de maio de 1937. E Léa Papin nasceu em 15 de setembro de 1911 e faleceu ou em 1982, ou em 24 de julho de 2001. Há controvérsias. Foram duas empregadas domésticas francesas que assassinaram a esposa e a filha de seu empregador em Le Mans, na França, em 2 de fevereiro de 1933. Este incidente teve uma influência significativa sobre os intelectuais franceses, que procuraram analisá-lo e foi considerado por alguns como um símbolo de luta de classes. O caso inspirou várias séries, filmes, peças de teatro, enfim, é estudada e contada até hoje na França e também no mundo. As irmãs nasceram em Le Mans, capital do condado de Maine. Elas eram filhas de Clémence Dary e Gustave Papin. A família sempre, desde muito antes, até mesmo do casamento dos pais, já possuía um histórico muito turbulento. Era dito, era comentado e a fofoca corria solta na cidade que enquanto Clémence, mãe das meninas, ainda namorava o Gustave, o pai delas, ela estaria tendo um caso com o patrão. Porém, quando ela engravidou, Gustave preferiu não dar ouvidos à fofoca, ao que as pessoas falavam e se casou com ela, em outubro de 1901. 5 meses depois, nasceu Emília, que era a filha mais velha do casal. Acreditando que Clémence tinha realmente um caso com o patrão e talvez até desconfiando que Emília fosse mesmo filha do patrão, Gustave decidiu arrumar emprego em outra cidade e obrigou a família a se mudar. Clémence foi contra, tentou evitar, brigou, chorou, chegou até mesmo a ameaçar cometer suicídio se tivesse que deixar Le Mans. O casamento começou a degringolar a partir daí. Gustave passou a beber e se tornou violento. Enquanto Emília tinha entre 9 e 10 anos de idade, Clémence a mandou para um orfanato católico, onde se descobriu sinais de abuso e estupro na criança, cometidos, óbvio, pelo próprio pai. Depois, ela foi enviada para um convento, onde ela ficou, provavelmente até o fim da sua vida, embora não se tenham mais notícias, mas ela se tornou realmente uma freira. Então nascem as duas meninas que vão ser as personagens principais na nossa história de hoje. Primeiro nasce Christine. Ela nasceu em 8 de março de 1905 e imediatamente foi dada a um casal de tios. Logo depois que nasceu, porque enfim, a mãe delas não tinha mesmo condições e nem vontade de ser mãe e de criar uma criança. Com esse casal, então, a Christine viveu por 7 anos, até que foi mandada para um orfanato católico, onde ela acreditava ter recebido o chamado para ser freira. Porém, Clémence a proibiu, porque ela via na filha um lucro financeiro. Ela não queria que a filha se tornasse freira e obrigou a filha a procurar um emprego para sustentá-la. Quem conhecia descrevia a Christine como uma mulher trabalhadora, uma excelente cozinheira, mas em alguns momentos ela se tornava insubordinada.
Léa nasceu em 15 de setembro de 1911, também dada para um tio materno logo depois do nascimento. E ela vive então com esse tio até que ele falece. Depois que ele falece, ela também vai viver em um orfanato católico, onde ela vive até os 15 anos de idade, porque aí ela já poderia também procurar um emprego para sustentar a mãe. Léa era descrita como quieta e introvertida, porém bastante obediente. Era considerada menos inteligente do que a irmã Christine. As irmãs logo começaram a trabalhar como empregadas domésticas em várias casas da cidade de Le Mans, e muitas vezes surgia a oportunidade de trabalhar juntas, sempre que possível. E por que em várias casas? Porque o salário e o trabalho era todo arranjado pela mãe. Então, cada casa que pagasse mais, tirava as filhas e mandava para outra casa que ganhasse mais. Porque, enfim, quem ficava com o dinheiro era a mãe. Em 1926, Christine e Léa vão arrumar um emprego como empregada no número 6 da Rua Bruyère, na casa da família Lancelin, onde morava René Lancelin. René, ele era um procurador aposentado. Vivia na casa com sua esposa, a Leone, e a filha mais nova do casal, Genevieve. A filha mais velha dos Lancelin já era casada. Alguns anos depois de Christine e Léa terem começado a trabalhar para a família, Leone entrou em depressão. Então, as irmãs vão se tornar o alvo preferido das crises da patroa. Mesmo, vez ou outra, Leone elogiando o trabalho delas, porque era um trabalho duro e elas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, e pela limpeza, como a mulher estava adoentada mentalmente, com depressão, os abusos pioraram a ponto de Leone começar a bater a cabeça das irmãs contra a parede. Os maus tratos, então, passaram a deixar as irmãs não muito felizes, e nós temos que nos lembrar que elas vinham de um pai, de uma mãe, de uma família mente tumultuada, de pais que já tinham problemas mentais e de uma família em que vários membros da família, tanto do pai quanto da mãe, possuíam problemas mentais. Na noite de 2 de fevereiro de 1933, era uma quinta-feira, René Lancelin levaria Leone e Genevieve para jantar na casa de uns amigos. Mãe e filha saíram para fazer compras naquele dia, e quando voltaram para casa no horário da tarde, encontraram a residência às escuras. Lembrando que naquela época já existia eletricidade, porém caía muito, era muito fraco, muito diferente do que é hoje. As irmãs Papin, então, explicam que a eletricidade caiu porque Christine foi usar o ferro de passar. Usar o ferro para passar os vestidos que as mulheres usariam no jantar da noite. Leone ficou muito brava, muito furiosa e começou a bater nas irmãs no primeiro andar. Christine, então, acertou Leone na cabeça com um jarro pesado. Genevieve partiu para cima das irmãs para proteger a mãe. Christine reagiu atacando os olhos da jovem. Em algum momento, Christine ordenou que Léa arrancasse os olhos de Leone, o que ela obedeceu. Christine então correu até a cozinha, onde pegou uma faca e um martelo, e quando voltou para onde estavam as Lancelin, o ataque continuou em um frenesi que durou cerca de meia hora. Quando o senhor Lancelin voltou para casa, ele viu que estava tudo escuro. Então ele presumiu que a esposa e a filha teriam ido para o jantar mais cedo. Então ele seguiu para a casa dos amigos sozinho. Chegou na residência, ele percebeu que a família também não estava lá. Então seu René ele voltou para casa com o cunhado por volta das 19 horas e percebeu que apenas o quarto das irmãs tinha iluminação. Ele então suspeitou que algo estava errado. Então eles foram até a delegacia mais próxima e voltaram na companhia de policiais, que adentraram a residência, onde descobriram os corpos de Leone e sua filha. Mãe e filha foram atacadas, agredidas, a ponto de ficarem irreconhecíveis. Leone teve seus olhos arrancados e sua echarpe estava amarrada em volta do pescoço. Um dos olhos de Genevieve foi encontrado embaixo do seu corpo e o outro perto da escada. Imaginando que as irmãs Papin pudessem ter sofrido o mesmo destino, o policial continuou pelas escadas até encontrar a porta do quarto das irmãs trancada. Depois de bater e ninguém atender, ele chamou um chaveiro para abrir a porta. Lá dentro, encontraram as irmãs Papin, nuas, abraçadas na cama. O martelo ensanguentado, com alguns fios de cabelo ainda grudados, estava numa cadeira ao lado. Perguntadas sobre os assassinatos, elas admitiram, mas não souberam dizer o motivo pelo qual elas cometeram tais crimes. Na prisão, as irmãs ficaram separadas uma da outra. Christine ficou bastante irritada por não poder ver nem falar com a irmã Léa.
o que levou os oficiais da prisão a permitir que as irmãs se vissem. O fato de terem sido encontradas nuas e abraçadas na cama levou a opinião pública e a polícia a acreditar que as irmãs mantinham um relacionamento lésbico e incestuoso. Histórias sobre as meninas também já eram alvos de fofoca onde eles moravam, visto que as meninas estavam sempre juntas, não falavam com ninguém, não aceitavam as investidas dos rapazes, então já tinha uma história que corria na cidade. Com a maneira então que elas foram encontradas, esse boato se intensificou. Em julho de 1933, Christine sofreu um surto onde ela tentou arrancar os próprios olhos e ela foi colocada em uma camisa de força. No julgamento, ela admitiu ao juiz que passou por um episódio semelhante no dia dos crimes e isso teria levado aos crimes. O tribunal indicou 3 médicos para aplicar testes psicológicos nas irmãs para determinar seu estado mental. Eles concluíram que as irmãs não tinham problemas mentais e atestaram que eram sãs, ainda que o relatório médico, em setembro de 1933, indicasse um histórico de doenças mentais na família. O tio tinha se suicidado, enquanto um primo vivia em um manicômio. Eles também acreditavam que o afeto de Christine por Lea era baseado em laços familiares e não em um relacionamento incestuoso. O júri levou apenas 40 minutos para determinar se as irmãs Papin ou não culpadas pelo crime. Acreditando que Lea estava sob a influência da irmã no momento dos assassinatos, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão. Christine foi inicialmente sentenciada à morte pela guilhotina, porém, a pena foi revertida para prisão perpétua posteriormente. Prisão essa que ela vai cumprir muito pouco, pois logo ela irá falecer. As irmãs foram enviadas para prisões diferentes, porém a separação de Lea levou o estado mental de Christine a deteriorar rapidamente. Ela tinha episódios de depressão profunda, greve de fome. Sim, ela foi transferida para um manicômio judiciário em Rennes, na região de Bretanha, onde ela poderia ter ajuda profissional. Mas ela continuou demonstrando estado e incapaz de comer e de beber. Ela morreu de inanição em 18 de maio de 1937, com apenas 32 anos de idade. Lea sempre teve um bom comportamento, trabalhava muito dentro da prisão. Então, depois de cumprir 8 anos de prisão, ela foi solta. Após a sua soltura em 1941, ela foi morar com a mãe na cidade de Nantes, onde assumiu uma nova identidade e passou o resto da vida trabalhando como camareira em um hotel. Nunca mais houve relato de nenhum episódio violento da parte dela. Fatos indicam que ela teria morrido em 1982. Porém, o cineasta Claude Ventura descoberto que Lea vivia em um asilo na França em 2000, enquanto ele produzia o filme baseado no caso que se chamava Em Busca das Irmãs Papin. A mulher alegava ser Lea e estava parcialmente paralisada e sem condição de falar devido a um AVC. Essa mulher, que alegava ser Lea, morreu em 2001. Tendo sido declaradas sãs para o julgamento, psicólogos ainda debatem sobre o diagnóstico. Acredita-se que as irmãs sofriam de algum tipo de desordem paranoica ou até mesmo esquizofrenia paranoica, onde pessoas em grupo ou duplas se isolam do mundo e de outras pessoas, desenvolvendo uma paranoia compartilhada, onde a personalidade dominante controla a mais fraca. Acredita-se que Lea fosse totalmente dominada pela personalidade da irmã, de quem seguia ordens. Se realmente fosse esquizofrenia, que se manifesta no final da adolescência, por volta dos 20 anos de idade, não havia tratamento psiquiátrico para as irmãs na época dos crimes. Lea não demonstrou sinais de desordem psiquiátrica, sendo descrita como tímida, introvertida, inclinada a ataques de pânico sob estresse, tendo sua personalidade completamente suprimida pela personalidade da irmã. Inclusive, uma pessoa que teria sido o patrão das irmãs teria incentivado a mãe que distanciasse Lea de Christine, pois Christine era uma má influência para a mais nova. Mas isso não aconteceu, e o resultado é a história que acabamos de conhecer. Os crimes causaram um grande impacto na França, sendo ainda hoje muito discutida pela comunidade científica e pela mídia. Mundialmente, até mesmo aqui no Brasil, faculdades de psicologia, de doenças mentais, que estudam o caso e a história das irmãs Papin. Alguns intelectuais chegaram a sugerir que o crime fora motivado pela luta de classes, enfim, dos trabalhadores contra os mais abastados.
porque as irmãs eram exploradas pelas longas jornadas de trabalho, enfim, sempre tem alguém para dar uma opinião a mais. Alegavam que as irmãs trabalhavam 14 horas por dia, com quase nenhuma folga semanal, afinal as irmãs tinham uma folga de 12 horas por semana, então surgiu essa história da classe trabalhadora. Enfim, seja uma luta de classes, seja problemas mentais, seja maus tratos que elas sofriam da patroa, ao contrário, simplesmente inveja porque a mulher tinha muito mais do que elas, ou não, seja o que for, o crime aconteceu, entrou para a história e por isso nós viemos aqui contar, conhecer mais essa história. O que realmente motivou, o que realmente aconteceu, o que realmente se passava na cabeça delas, se elas tinham um transtorno ou não, nunca saberemos. Será para sempre um mistério. E é isso que torna a história muito mais interessante. Vocês tenham gostado de conhecer mais essa história. Desculpem pela voz, pela dificuldade um pouco em falar. Mas, se vocês gostaram, deixem o like para me ajudar, para ajudar o trabalho, incentivar para a gente impulsionar o canal. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!